Deus sempre tem algo reservado para cada um destes noites. E eu creio que eu estou certo que todos nós viemos buscar algo da parte de Deus. Ninguém sai da sua casa em vão. E aquele que vem para adorar a Deus pode ter certeza, ninguém vai sair com as mãos vazias. Na verdade, não era meu intuito vir para pregar, para adorar. Já pregamos essa semana, vou pregar amanhã. Eu quero ocupar minha garganta. E nesta noite que não falei, vou dividir com vocês. Já na sua Bíblia, no livro do profeta Chorão. Pastor, que profeta Chorão? Profeta Jeremias. Jeremias. Glória a Deus. Bendito seja Jesus. Abra sua Bíblia, Jeremias 18. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Que achou, diga amém. Amém. Que nos diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém, querido Deus, soberano dos céus e da glória, nas tuas mãos, Senhor, eu me entrego, nas tuas mãos me rendo, e nas tuas mãos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação é para ti, Senhor. Pai, Ribai, Emenefá, Calai, Assuri, Midogori, Gandai. Dás, Pai, a inspiração desta palavra. Fala conosco, tu tens caminho, tu tens porta, tu tens saída, tu tens escape, tu tens a solução, tu és o socorro, tu és o pão, tu és a nossa segurança, a inspiração, a revelação, Pai, para todos os nós nesta noite. Deus, da Badaica, Deus, não despede ninguém de mão vazia. Tu és o mesmo Deus, Pai Santo, e multiplicasse, Senhor, e matasse o faminto, meu Deus, além do pão e peixe. E nesta noite a tua palavra venha me saciar, a tua palavra venha me renovar, a tua palavra, Pai querido, venha nos libertar, meu Deus, de tudo aquilo que nós não sabemos. Pai querido, fala conosco, manda os anjos a guerrear, a pelejar nesta noite, Pai, pela nossa vitória, aleluia, pelo nosso milagre, que o Senhor se manifeste em glória, em poder e misericórdia. Alabado que me dará saia, Deus, que todo mal agora seja aniquilado e paralisado e fulminado para o inferno. Assim nós te pedimos e te louvamos agora para todo ser. Assim, dando glória bem gostoso para o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Pode tomar assim. E não disse, né? Não vou tomar muito tempo, né? Só uns 45 minutos, pode ser? Brincadeira. Querido, a palavra do Eterno esta noite vem ao respeito aos nossos corações, falando deste profeta chamado por Jeremias. Diga comigo, Jeremias. Jeremias. Está quase bom, né? Vamos lubrificar nossa garganta, glória a Deus mais uma vez, diz assim: Jeremias. Jeremias. Diga para ela, diga, Jeremias. Jeremias. Foi profeta. Foi o profeta. Usado por Deus. Usado por Deus. Hein? Amém. Quem quer ser usado aqui por Deus? Glória a Deus. Quem é que não quer, né, pastor Santos? Quem é que não quer? Independente da luta, das circunstâncias, das guerras, né? Missionária, né? E chega um momento, irmão, nós passamos que nem os outros profetas de antigamente, né? Se escondia dentro da caverna, outro bateu o pezinho, outro fugia, né? Mas Deus ia atrás. Diga comigo, Deus ia atrás. Porque não adianta, né, pastor? Eu estou sentindo Deus aqui. 嗯 Não adianta, irmão, a gente querer fugir. Não adianta. Deus ia atrás. Diga comigo, Deus ia atrás. Atrás. Quem não adianta, né, pastor? Eu estou sentindo Deus aqui. Não adianta, irmão. A gente querer fugir. Não adianta. Não adianta.
Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem algo, né? Para estender a todos melhor, ou que seja, todos em sentido, né? Para nossas vidas, e muitas vezes a gente quer se covardar, né? Pelas mínimas coisas, onde antigamente, né, as coisas eram mais era mais sérias, onde muitas vezes rasgados, né? Era lançado na fornalha, outro era lançado, né? Cerrado no meio, outro era predejado no ministério, mas outro foi preso que nem Paulo e Silas, mas não negaram o nome do Eterno. Palavra de Deus nesta noite, irmão, eu já disse, veio ao nosso coração falando do profeta Jeremias. Deus separou Jeremias, Deus provou Jeremias, Deus preparou Jeremias para fazer a sua obra. E quem disse que Deus nos chamou? E te chamou para ficar com as louvarias, simplesmente sentado assim com a cadeira só adorando. Isso faz parte? Isso é bom? Não é? Quem não quer adorar a Deus? Nas suas circunstâncias, na sua luta, não é, Alessandro? Naquele momento que a gente está livre, que o inimigo chega para você, ei, desiste daqui agora, acabou, não dá mais. Aí quando você vai lá, gemendo, reconhecendo, o Espírito Santo veio e dá a palavra, uma injeção de ânimo, para você marchar, para você adorar e para você glorificar. E Deus falou para Jeremias e disse: Jeremias, desce a casa do oleiro, desce, porque lá eu farei. Eita glória. Você ouvir as minhas palavras. Aleluia. E Jeremias foi levado para a casa do oleiro, onde o oleiro estava fazendo o vaso. Eita. Você sabe que esse vaso desta noite? Aleluia. Quem quer saber o que é o vaso? Quem quer saber? Todos sabem, né? Todos sabem. Todos nós somos vasos. Aleluia. Mas o vaso para ser usado, eu vou falar, né? Mas o vaso para ser usado, né? Ele tem que ser preparado. Tem que passar pelas mãos do oleiro. É pequenininho, pastor. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia confirmar. Minha mãe comprava muito panela de barro. Nós andávamos, saímos de casa às 4 horas da manhã para ir lá na casa do oleiro, para comprar panela. Eu achava tão bonito aquelas senhoras fazendo aquelas panelas, sabe, aquelas tigelas, tem aquela panela, aquelas tigelas. Mas eu era criança e eu via, achava bonito, mas não entendia de nada. E da mesma forma somos nós estamos sentados na cadeira, mas nós estamos o quê? Aprendendo com Deus. E muitas vezes nós não sabemos que nós somos esse vaso nas mãos dele. Glória. Aleluia. Jeremias foi levado para um aprendiz com Deus, para viver uma vida de experiência, um chamado específico, e confio que ele não podia fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele. Para você, irmão, esta noite, e diga para ele: a obra. Diga para ele, diga: a obra é muito grande. Diga: a obra é específica. Diga: a obra é mistério. O mistério nos explica. Diga: o mistério nos explica. Diga: Deus sabe de tudo e faz tudo para as coisas. Não adianta, irmão. Oh, estou sentindo ele aqui. Quando Deus estava usando ali a pastora, nossa pastora, quando Deus estava usando ali a missionária Alessandra, a minha esposa disse: papai, é bom tu tirar o sapato, porque faz muito barulho. Irmão, é que ninguém resiste a presença de Deus. Né? A gente chega empurrado, sabe, empurrado, já se arrastando, abatido, triste, cabisbaixo, mas empurrado, por aí, sobrecarregado, o falta é pesado. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, que abre o coração, Jesus disse: eu te quero. Eita glória. É quebradinho, é despedaçado, é amargurado, é triste que eu faço, que eu derramo a minha paz, a minha alegria. Não foi por um acaso,
A oração do salmista no Salmo 122, ele diz, agradecendo a Deus, me alegrei quando me disseram, vamos na casa do... Porque quando eu chegava na casa do Senhor, acho que não é diferente, pastor. Ele tem toda a convicção que nele entrava, mas ele não saía da forma que ele viu. Eu duvido. Quem entra na casa com o coração aberto, com o coração quebrantado, com o coração dominado diante de Deus, Deus jamais vai deixar ele e você da forma como nós entramos. Vamos lá para Jeremias. Jeremias foi levado para a casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, Deus falou para Jeremias: Jeremias, te trouxe para que você possa enxergar, ver a minha obra que eu tenho contigo, e você contemplará o vaso sendo manipulado, o vaso sendo restaurado, o vaso sendo feito. Também Deus alertou Jeremias: tu vai ver que depois deste vaso feito, as coisas tornam e dará fruto para a glória do nome de Jesus. E esse vaso, somos nós. A Bíblia diz que o oleiro começou a trabalhar, a fazer o vaso, amassar o barro. Olha aí, olha o segredo: amassar. Aleluia. Não, seria isso. Glória a Deus. Todos nós, eu já falei no começo, ninguém quer ser amassado, ninguém quer ser pisado, ninguém quer ser apontado, ninguém quer ser massacrado, ninguém quer ser, eu já disse, mais uma vez, humilhado, afrontado. Ninguém quer ser. E Deus vai moldando, como diria o nordestino, trabalhando no vaso, tirando o eu. Diga comigo: eu. Está quase morrendo. Diga o eu. O orgulho, a soberba, a avareza. Se eu for pisar, vai longe, não é? Mas vou pegar leve. Tá? E com Jeremias não foi diferente. Ele foi levado para ser moldado, Moreno, para ser moldado. E graças a Deus, irmão, nesta noite, eu estou pregando aqui lentes para que você possa entender, né? Nós estamos sendo a cada dia aprendendo com o oleiro, que é o nosso Deus. E nós Jeremias contempla mesmo, Jeremias, olha, me sendo bem. E o oleiro estava lá amassando o vaso, assando, pisando. E dali, quando o vaso estava pronto, eita! Quando o vaso estava pronto, aí o oleiro começou a fazer preparar o vaso. O oleiro fez o vaso. O oleiro preparou o vaso. Aleluia. O oleiro Glória a Jesus. Aleluia. estava com o vaso na mão. Diga: o oleiro. Oleiro. Comigo essa palavra. Diga: o oleiro. Oleiro. Estava com o vaso na mão. Com o vaso na mão. Já estava feito o vaso. Eita Jesus. Aí eu pergunto para o pastor Antônio, que esse de barro: Jesus não faz nada pela América. Já estão sabendo, né? Que bom. Jesus não faz nada pela América. Porque se ele fazer algo, aquilo que ele prometeu para o pastor Sérgio, para mim, para os sonhos, para você, se fazer pela metade, vai haver o quê? Uma cobrança. Sim ou não? Poxa, Jesus, tu não dissesse que era assim? Tu não falasse que é dessa forma, desta maneira? Não é assim? E nós temos razão, temos, né? Bíblia que fala, né? Sobre o que falar. Porque se existe um povo, irmão, que cobra, é o povo de Deus. E ainda que Deus faça, ainda que Deus dê, ainda que Deus, né? Mas a gente não para a boca de cobrar. Depois que o Jeremias, ou o oleiro, fez o vaso, foi pisado, foi transformado, foi manipulado, e que o vaso que já estava na mão do oleiro, bem bonito, Deus
pega para o Jeremias, está vendo, Jeremias? Estou vendo, mestre. Aleluia. Está vendo, mestre? Estou contemplando, mestre. Irmão, olha para mim nesta noite, por favor. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Se ele está querendo, bem-aventurado é aquele que enxerga a grandeza de Deus com os olhos espirituais. Porque quando nós enxergamos a grandeza, os mistérios, as dúvidas, a luz pelo Espírito, pode ter certeza, mas ele é alcançado pelas mãos poderosas e o que sai de nossas vidas. Só fruto, só milagre, só testemunho, só bênção, só vitória, só sucesso. Levanta essa mão comigo e diga: eu creio. O vaso já estava na mão, mas Deus mandou que o profeta descesse. E ninguém hoje, irmão, quando se fala em descer, não, isso aqui é para o pastor Sérgio, isso aqui é para o pastor Antônio, não, isso aqui é para a fulana, para o missionário, porque já são maduros, já são experientes. Aí ele começa a se justificar. E Jeremias, irmão, no capítulo 1, versículo 6, ele pensou também se justificar. Logo eu, filho, sou uma criança, não sei falar, né? Pode olhar, pode ler, depois você chega lá, capítulo 1 e diante, no versículo 4, ele quis se justificar diante de Deus. E a gente não será diferente. Quando as coisas apertam, nós quer largar, nós quer parar, quer se esconder, quer se covardar. E o vaso na mão do oleiro, depois de feito, a minha Bíblia diz, e a tua nos diz, que o vaso trincou. O vaso é o quê? Trincou, que seja, quebrou. Faça um exame e veja a minha e a tua vida como é que está diante do nosso Deus. Aleluia. Se nós usamos esse vaso na mão do poder, quem é o nosso Deus Obrigado, Jesus? Senhor. Oh! Aleluia. O vaso trincou. Vamos supor que para os olhos de Jeremias já estava pé. Assim somos nós. Né? Nós somos perdoados, abençoados. Né? Que se uma presença, ixi, aí nós já quer correr, já quer se alegrar, já quer testemunhar das grandezas do que quer. Eu quero, quem quer? O vaso já estava pronto aos olhos do homem de Deus. E Deus falou para Jeremias: está vendo? Está vendo? E aí? Está bonito? O que falta, Jeremias? Azeite! Oh! Aleluia. Falta azeite, Jesus. Vamos falar em azeite. Isso é muito sério. Eu não quero me aprofundar. Já, né? Mas eu quero falar um pouco. E eu venho falando aqui, né, a respeito do vaso. Diga vaso. Diga, quando Deus faz um vaso, Quando Deus faz um vaso, Ele faz perfeito. Ele faz perfeito. Para Ele colocar o azeite. Para Ele manifestar a sua glória. Ele manifestar. Para Ele derramar poder. Para Ele derramar. Aponta para o teu irmão que você é vaso. E Deus quer te usar nesta noite como vaso de honra, como vaso perfeito. Não como vaso de desonra, como vaso graduado, um vaso abençoado, um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Glória. Aleluia. Como é que pode, né, irmão? A grandeza de Deus, a presença dele dentro de mim, dentro de você. Verdade, Pai. Por isso que o diabo, irmão, ele se levanta, né, pastor Sérgio? Com a minha vida, a sua vida e com a obra de Deus. Quando nós andamos com a rede, resgatando alma, aí ele se levanta com as suas coisas. Ou quando ele descobre que você será um projeto de Deus. Aleluia. Aleluia, O Pai.
Mas diz a Bíblia que o vaso trincou nas mãos do oleiro. Jesus começou a refazer. O oleiro começou a refazer o quê? O vaso de Deus. A Bíblia vai nos dizer, quando Jeremias ele foi levado para a casa do oleiro, e ele não sabia, não sabia que aquele vaso que o oleiro, que aquele oleiro estava fazendo, e da mesma forma ia ser ele, da mesma forma também, da mesma maneira. Você sabe por que você está sentado nessa cadeira, irmão? Porque você é vaso. Porque você é cheio de Deus. É verdade. Porque você é separado por Deus. Deus escolheu para uma obra específica para que o nome dele venha ser glorificado através de quem? De todos nós nesta noite, da sua vida. Para você profetizar e acontecer as maravilhas e grandeza do Senhor. Aleluia. O vaso se quebrou. Deus mais uma vez fez uma pergunta, está vendo, Jesus? Está vendo? Estou vendo? Da mesma forma, vou eu fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Olha para mim nesta noite, irmão. Quantos querem deixar Deus fazer na tua vida? Ei, Aladai, Urabacão, Uriaçura, Mandarasa. Ele é um vaso especialista, irmão. Ele é um oleiro que não falha. Ele é um oleiro que não deixa a saia. Se cristãos, ele é um oleiro que não deixa de uma pedra de tropeço. Ele é um oleiro que quebra, que arranca, que limpa, que purifica, que regenera. Ele é um oleiro que manifesta a glória e o poder. Ele é um oleiro, aleluia, que ele está trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida sentimental, conjugal, espiritual, em todas as áreas. Ele é um oleiro, aleluia, que a glória dele será derramada para um vaso que está clamando, orando, caminhando, descendo e buscando nele. Ele é um oleiro que ele chamou pela sua mão e tu és meu, e eu vou fazer de ti um vaso de honra para que o meu nome venha a ser glorificado. Levanta as mãos e glorifica ele nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus, Pai. Colocamos esse outro Senhor. Nós somos vasos. E o teu Deus, o meu Deus. Abra a boca, irmão, por favor. Diga: o teu Deus, o meu Deus. Ele é o oleiro desta noite. Diga: fique tranquilo. Fique em paz. Que nós vamos sair daqui como um vaso de ouro, pastor. Como um vaso abençoado. Um vaso cheio. Um vaso transbordante de azeite. Um vaso para dar e vier o que vier. Para traspassar a Macedônia. Para traspassar as turbulências. Para passar as tempestades. Para atravessar, aleluia, os vendaval que quer te afrontar. Eita, Jesus, nesta noite está dizendo: eu estou aqui para encher o vaso, para entrar no vaso, para levar o vaso e para encher o meu espírito, para levar o meu espírito aquele que está na minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias teve que passar pela mão do oleiro e não teve escapatória para ele, irmão Samuel. Eu sempre digo, irmão, eu já prego mais de 38 anos de besta e bobo. É aquele que se acha, que sabe que é e que faz alguma coisa. Aleluia. A cada dia nós vivemos um aprendido, né, pastor? Você ora, Deus tem valor que me dará fé. Ele como você ora, Jesus se revela da forma e da maneira daquilo que nós não sabemos e não vemos e não desceu a nosso coração. Jesus fica de uma forma quando ele vê a minha e a tua humilhação. Mas ele se revela.
profecia, estou falando da palavra, esses tipos de profecia que dizem assim: eis que eu tenho me agradado quando eu vejo você na minha presença me buscando de todo o coração. Quem já viu? Aleluia. Deus já falou várias vezes. Aleluia. A outra profecia: tenho me agradado do teu coração contrito, quebrantado na minha presença. Sabe por quê? Porque você é vaso escolhido, vaso separado, vaso para vencer, vaso para triunfar, vaso para profetizar, vaso para ser vitorioso, vaso para testemunhar, vaso para carregar a presença única de Deus. Por isso que o inimigo sabe a forma, né? Por isso que o inimigo sabe a forma. Porque você é um alvo. Você é um instrumento. Você é vaso. Ei, e não é qualquer vaso. Não é o quê? Qualquer vaso. Não é qualquer vaso. Porque existe vaso de todos os tipos aí. Sim ou não? Existe vaso de todos os tipos, de toda maneira. Aleluia. Aleluia. Mas aquele irmão que foi cheio do Espírito, aquele que foi cheio do Espírito, ele foi chamado para vencer, viu não? Aquele que foi feito como vaso na mão, passou pela mão do oleiro, e foi cheio de azeite, ele foi chamado para fazer a diferença, viu não? Eu vou te provar agora, quando você é chamado para fazer a diferença, todo mundo se afasta, as amiguinhas se afastam, os inimigos que estavam contigo se afastam, aleluia, que você está cheio do Espírito, então ele vê a glória de Deus na sua vida, ele não quer mais estar contigo, sabe por quê? Porque são vasos, aleluia, eu vou falar, é vaso morrado, é vaso vencido, é vaso que não venceu, que não obedeceu, é vaso que não acreditou, é vaso que não guardou a santa palavra de Deus. Quem sabe da história que a cobra queria engolir o vagalume? Quem sabe dessa história aqui? Ah, não é? É, pastor meu, você já sabe, né? Uma grande cobra queria engolir o vagalume. O vagalume lá para nós é um muriçoca, né? É um inseto. De noite, né? A gente vai sair com meus pais, né? O escuro de noite, do mato, cheio de vagalume, né? As luzinhas brilhando assim. Aí a cobra veio para tragar o vagalume. O vagalume disse: calma. Por que tu queres me comer? Pega aí, segura aí. Já vou falar. Por que tu queres me comer? Que eu sou tão pequenininho e eu não sacio a tua fome. O que a cobra falou para ele? Porque o teu brilho me incomoda. Eita! Deus. Aleluia! Entendeu? Glória! É Eu vou Deus. falar uma coisa muito séria. Não fica chateado, bravo com o pastor. Eu estou pregando a palavra. Mas enquanto o pastor Antônio, o pastor Sérgio, todos nós passar a mão, está tudo bem, sim ou não? Mas se nós, por Deus, pelo Espírito Santo, e ser usado por Deus, todo mundo quer se afastar, porque o brilho incomoda. Porque o diabo sabe, com você ninguém toca, ninguém ninguém me toca. Por que acontece de isso, pastor? Por que Deus permite acontecer rebuliço? O inimigo querer mudar as suas unhas, os seus dedos. Pastor, mas por que eu estou orando, jejuando, buscando banco? Eu sou vaso especial chamado por Deus. Por que Deus permite esses tipos de coisas? Deus te deu
Diga comigo, Deus. Está quase bom. Diga, Deus nos deu. Deu para você. Vai, diga para ele, Deus deu para você. Diga uma ferramenta chamada armadura. Diga armadura. Pastor, que armadura é essa? Efésios 6:11. Entendeu? Diga, primeiramente. Diga, primeiramente. Deus nos deu espírito de temor, de coragem, não de covardia. Entendeu? Pastor, você está lá nessa tão linda, está saindo? Não, eu vou continuar. Porque o vaso, ele passa por tudo, circunstâncias, todas as guerras, destino, afronta, a vez chega ali, aponta, e bota para baixo, ele aumenta, diz coisa com você, segura Deus, porque você lembra que você é o quê? Vaso. Você lembra que dentro de você está o quê? O Espírito Santo de Deus. E eu não sei por que esta palavra, mas Deus está me dizendo que Ele vai dar um ponto final na tua história. Eita glória! Eu creio! Quem mentou? Quem recebe? Levante as mãos esta noite. Deus está dizendo, eu vou dar um ponto final, rapaz, que de novo, vou dar um ponto final nesta história, porque quem te chamou foi eu, que te escolheu foi eu. Aí Jesus vai, ele disse em Efésios 6:11, coraça, capacete, escudo e calçado com o evangelho da paz. Olha que coraça, pastor Samuel. Capacete, diga comigo, capacete. Bota a mão na cabeça, capacete. Diga coraça. Mais uma vez, diga escudo. Não, abraça, diga escudo. Diga calçado. O evangelho da paz. Como que o inimigo não vai se levantar? Mandara que me darai. Só que quando ele se levanta, muitas vezes ele esqueceu de usar essa armadura. Esquecendo de puxar a espada e puxando a espada esquerda. Onde ele quer ver eu e você triste, fracassado, perdendo a batalha. Diga, Deus não te chamou. Para você e eu. E você e eu. Perder a guerra. Estou pregando leite para que você possa entender. E quando o vaso é passado pela mão do oleiro, é para ser cheio de Deus. Aleluia. E quando você está cheio de Deus, o vaso de respeito, o diabo é respeito. Aleluia. Por isso que vem a afronta. Eita, Jesus. Por isso que vem os dentes. Verdade. Por isso que vem tantas coisas. Aí você quer se curvar. Aí Jesus vai lá e se levanta. Porque a bandeira da vitória pertence a mim. Ei, a bandeira da vitória pertence a você. O galardão pertence a você. A graça de Deus pertence na tua vida. A unção de Deus pertence para aqueles que se humilham, que desce nas mãos do oleiro. Quem desce será exaltado. Quem desce, pastor Sérgio, será garoado. Quem desce será surpreendido por Deus. Vai, que me dá. Quem desce, Deus entra na guerra e dá
falar, eu dar a palavra. Olha para o seu irmão, diga, não tem para onde correr. Não diga para ti, não tem para onde correr. Deus te chamou para você vencer. Profetize nesta noite, você vai vencer. Você vai vencer. Vou te provar que você vai vencer. A palavra de Deus tem que dizer que você e ele, nós somos parte que vencedor. Em Deus te chamou. Fala 34, versículo número 8. A palavra tem que dizer, provar de Deus, que o Senhor é bom e bem-aventurado é aquele que confia e vai na debaixo das suas mãos. Amém? Glória a Deus. Seja sincero, irmão. Esta palavra, se não falou com você, falou comigo. Essa palavra que ele falou com você, irmão? Né? Falou ou não falou? Seja sincero. Eu não conheço aqui, só conheço aqui, né? Mas não conheço fora, né? Mas Jesus te conhece. E ele te escolheu. Foi para você vencer. E quando a gente é chamado para vencer e dar fruto, fazer a diferença, não tem como fugir do arraial. Amém? Então, ore por mim nesta noite. Passar para o pastor Sérgio, né? Já também é o tempo, né? Glória a Deus. E eu estava ali sentado, o pastor Sérgio tem que pregar. Eu já preguei, pastor, eu já preguei, vou pregar amanhã, quero poupar minha garganta. Só que Deus nos escolheu para isso e com isso acontecer nesta noite. Porque quem faz isso é Ele, quem faz isso é quem? É Ele. Eu convidei bastante gente. Um disseram que vive. E cadê? Deus só fala com aquele que é especial. Deus só trabalha na vida que Ele chamou para os seus pés. Amém? Deus abençoe em nome do. Dá um salve de palmas, glória a Deus, todos os Espírito Santo. Amém?